Fala aí, galera do QG do Enem, bom dia pra vocês, sou o Pedro Sultano. Rafael Cafezeiro, e aí, beleza, galera? Tranquilo, galera. Então, olha só, a gente tá aqui na nossa aulinha de biologia, a nossa parte aqui de ciência da natureza, e a gente preparou umas questõezinhas aqui pra vocês, bem interessantes, e que a gente vai tentar partilhar e trocar um pouco de ideia com vocês aqui sobre o que é importante e assuntos que são recorrentes em provas do Enem. Então vamos lá, porque o tempo voa, cada um vai fazer uma questãozinha aqui, a gente vai interagir para ficar uma coisa bem legal para vocês. Tranquilo? Então vamos lá, de olho na telinha. O nitrogênio é um dos principais elementos na constituição da vida. Ele é encontrado no planeta em diversos compostos, dentre ele o gás nitrogênio, que você conhece como N2, não é isso? Nitrogênio molecular, o nitrato, nitrito, amônia, aminoácidos, bases nitrogenadas, entre outros. Você poderia colocar aí também ácidos nucleicos, proteínas. Ou seja, muita coisa precisa de nitrogênio. Porém, o excesso de algumas moléculas que apresentam tal átomo, como o nitrato, podem gerar também um certo desequilíbrio em ambientes aquáticos, chamados de eutrofização. Então, muita atenção, hein? Quando eu falo em poluição aquática, automaticamente a sua cabeça vem eutrofização, que leva ao liminociclo, ou seja, água doce, várias consequências drásticas. A eutrofização pode também ter seu início com a deposição de compostos orgânicos, como coliformes fecais, dentre outros. Para analisar o grau de poluição de um lago, foi avaliado o teor de oxigênio dissolvido em amostras de água coletadas, em diferentes pontos numerados de 1 a 6. O gráfico a seguir mostra os resultados obtidos. Então, atenção no gráfico aqui. E aí, vamos lá. Com base no gráfico, pode-se afirmar que, agora olha pra gente, Rafael Cafezeiro com a palavra. É minha essa questão? Essa questão é sua. Eu não sei fazer isso não, cara. Você gosta de... Galera, é um prazer estar com vocês aqui. Pedrão, obrigado aí pela introdução da questão. Galera, bom dia a todos. Uma questão de ecologia, né? Assunto clássico, como disse o Pedro aqui, poluição aquática, falando sobre eutrofização. E é bom de fazer um comentáriozinho muito rápido, teórico sobre esse assunto, e daí você conseguir interpretar o gráfico e logo depois, analisando as questões, resolver e marcar correta. Vem comigo, olha a telinha, filho. Olha só que coisa linda. Olha só, filhote. Muito rapidamente, tá? A gente vai resumir, logicamente, esse tipo de poluição comentada na questão, chamada de eutrofização, ok? Uma forma muito interessante de se comentar, como citou a questão, é essa aqui, por exemplo, ó, com matéria orgânica. Por exemplo, Café, quando eu falo de esgoto, eu penso automaticamente em matéria orgânica, beleza? Café, digamos que é matéria orgânica em excesso, então olha só, é muita matéria orgânica. Bom, agora vamos lá, pensa comigo, galera, qual é aquele nível trófico que ama de paixão a matéria orgânica morta? Olha pra cá, por favor, de novo, ó. Quando eu penso em matéria orgânica morta, eu penso automaticamente que nível trófico? Produtor, consumidor ou decompositor? Pode falar. Isso, cara, escutei. É aquele cara que adora transformar o orgânico em inorgânico. Olha pra cá então, de novo, Café, quando transforma inorgânico em orgânico, eu chamo de quê? Chama de quê? Sei, eu não sei, cara, eu não sei também. Logicamente, a transformação de orgânico em inorgânico chamo de decomposição. Ou seja, vamos lá, olha só. Café, eu estou acostumado a ver em aula de ecologia que essa transformação aqui é chamada de decomposição. Não é isso, galera? Logicamente, né, os produtores fazem o contrário, mas deixa de lado o que os outros fazem, tá? Eu quero isso aqui, decomposição. Agora vamos lá. Nesse ambiente aquático, com essa transformação, isso aqui vai facilitar essa galera aqui, ó, os decompositores. Agora vamos lá, Pedro. Me ajuda aqui. Eu não sei ecologia, não. Me dá um exemplo de um organismo decompositor, Pedro. Uma bactéria. Muito bom, olha pra cá então, obrigado, Pedro. Um decompositor. Nesse caso, por que aeróbio? Porque nesse ecossistema aquático há, sim, logicamente, oxigênio dissolvido. Então, eu espero encontrar uma produção muito alta de seres aeróbios. Quando aumenta a quantidade desses seres aeróbios, automaticamente aumenta a demanda, a necessidade por oxigênio. Demanda bioquímica de oxigênio, lógico. De novo, né? Quanto mais seres aeróbios, maior vai ser a necessidade por O2. Então, automaticamente, aumentando a DBO, aumentando a demanda bioquímica de oxigênio, aumenta o seu consumo. Ou seja, aumentando o consumo de O2, automaticamente a sua oferta cai. É óbvio. Mas, Café,
Calma aí, gente, tá participandinho aqui hoje. Hoje tá bem Fala. interagindo aqui. Mas se diminui a quantidade de oxigênio, quem vai sentir primeiro essa falta? Os seres macroscópicos ou microscópicos? Galera, Pedrinho, muito bom. Olha pra cá. Pergunta? Galera, muito bom, é óbvio. Quando pensa em um ser muito maior, muito mais complexo, a sua necessidade por O2 é bem maior. Pense em você, né? Você é um organismo muito grande, com alto metabolismo, então você depende muito do O2. Então quando eu penso em ambiente aquático, quando eu penso em vertebrados aquáticos, o que vem na nossa cabeça? Peixinho, por exemplo, não é isso? Osteíctes, por exemplo, condrictes, por exemplo. Então, Café, quando eu penso nessa queda brusca de O2, os seres que mais dependem do O2 começam a sentir isso. Olha então para a figura. Muito bom, Pedro, adorei. Café, caindo O2, automaticamente aqueles seres aeróbios, os mais complexos, começam a sentir isso e começam a morrer. E Pedro, se isso continuar a longo prazo, as próprias bactérias, que são muito simples e automaticamente resistentes a essa queda, também sentirão. Então, olha só de novo, como falou Pedro aqui, hein? Café, os mais complexos sentem primeiro, peixinho, por exemplo, morre pra caramba, mas se isso continuar, a queda de O2 vai ser tão brusca que as próprias bactérias aeróbias começam a morrer também. E, logicamente, com isso aqui muito baixo, os seres o quê? Anaeróbios começam a aumentar. Café, que letra bonita, hein, Café? Eu tô aqui impressionado. Estilo Vidal. Olha pra cá. Ridículo. Bom, esse é o resumão de uma das formas de eutrofização. Há também uma outra forma, que não entendo de falar aqui, porque, logicamente, a gente tem que ver o cerne da questão. Tá? Mas há também uma outra forma, que começa com a matéria inorgânica, com fertilizante, por exemplo, não é isso? Caindo muito nitrato, muito fosfato. Então, é uma outra forma de se iniciar a eutrofização. Esse aqui é o esquema mais geral, mais cobrado, com esgoto não tratado, por exemplo. Ok? Olha só, apareceu o gráfico em prova. Quer ver? Olha para a figura mais uma vez. Não vou voltar a ela, tá? Anotou aí? Anotou, não anotou? Tá. Apareceu o gráfico em prova. Quando aparece gráfico em prova, é para você fazer duas coisas. Abrir um sorriso, porque vai acertar a questão, e depois analisar os eixos. Está aqui para você. Teor de O2 em função de diferentes pontos. Foi ou não foi? Meu amigo, você acabou de ver o seguinte. Aquele ponto que ocorre, o que destacou o Pedro aqui, eutrofização, tende a apresentar alto ou baixo teor de O2. Você acabou de ver. Grita aí, gente. Isso. Então, eu espero encontrar eutrofização nesse ponto aqui. Foi ou não foi, pessoal? Pedrão, foi ou não foi? Eu acho que foi, Café. Foi sim, porque eu sou bom professor. Então, vamos ver, né? No ponto 1, ocorre maior contaminação por coliformes fecais. Poxa, calma aí. Ponto 1. Olha o ponto 1, pessoal. Ponto 1 com bastante oxigênio. Então, eu não faria a relação do ponto 1 com eutrofização. Não gostei dessa. Então, olha só. Aqui, ó. Not my friend. Ponto 1 e 6 são os pontos de maior eutrofização. Vamos voltar lá? Ponto 1, ponto 6. Poxa, tem bastante de O2. Poxa, eu não faria uma boa relação desses dois pontos com muita poluição, não. Pode até ter, mas não seria tanta, não. Então, olha só. Não gostei também, ó. Letra C. A diminuição do teor de O2 dissolvido no ponto 3. Diminuição. Vamos ver aqui, ó. Voltando aqui, ó. Não fica torto não, hein, cara. Opa, gostei, hein? Pouco O2, gostei. Indica a maior demanda bioquímica de O2. Olha, sabe por quê? Com uma demanda muito alta, ó, com uma DBO muito alta, o consumo aumenta, lembra disso? E a oferta faz o quê? Diminui, não é isso, galera? Perfeito. E que este ponto é mais poluído. Caramba, olha só. Foi ou não foi, galera? Aí. Perfeito. Está ocorrendo, essa aqui é interessante, hein? Está ocorrendo o lançamento de esgoto, ponto em 6. Acabou de ver que em ponto 6 não está tão poluído. Então, olha só, já não gostei. No ponto 1, a população de bactérias anaeróbias é maior. Volta para cá, isso é interessante, tá? Se aqui é o mais poluído, se aqui você encontra alta eutrofização, se aqui você encontra queda brusca de O2, é nesse ponto que você espera encontrar o quê? Maior atividade anaeróbia. E não nos outros. Então, a letra E não está muito boa também. Marquei então a letra o quê, Pedro?
Letra C de casa. Ou melhor, C de café. Ou café forte. Aperta minha mão, querido. Vamos lá, então? Foi ou não foi, pessoal? Tranquilo? Próxima questão, vou ler para vocês. Texto pequeno, que bom. As vacinas são recursos indispensáveis para a saúde individual e pública. Através da imunização, é possível prevenir infecções. Rapidinho aqui. Imunização? Infecções e impedir que várias doenças se espalhem por um território. Quando grande parte da população é vacinada, os agentes infecciosos encontram mais dificuldade de se propagar. Vamos botar aqui vacina, não é isso? Vacinação, não é isso? Tá. O que indiretamente protege quem ainda não se vacinou, ou aqueles para os quais a vacina não foi efetiva. Beleza. Conforme a porcentagem de pessoas vacinadas aumenta, a tendência é que o risco da doença caia vertiginosamente. Olha só que legal, ó. Quanto maior a quantidade de pessoas vacinadas, logicamente menor é a tendência, né? Aqui, ó, da doença diminuir. Muito bom. Até que chega a erradicação, perdão. O Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, contribui significativamente para as ações de vacinação no Brasil, sendo responsável pela erradicação da febre amarela no ciclo urbano, muito legal, e erradicação de varíola do país, muito bom também. Também podem ser destacados os resultados obtidos com a ausência de registro de paralisia infantil, ou seja, poliomielite, há 22 anos, de sarampo há 10 anos. Poxa, muito legal, tá aqui para você uma figurinha do Zé Gotinha para a campanha, por exemplo, contra a poliomielite. Muito bom. Sobre as vacinas, vamos falar o quê? Pedro, olha só. Isso é difícil para mim, eu não sei essa matéria, não. Então, você me ajuda. Eu já ouvi falar de imunização, tá aqui no texto, né? A gente destacou aqui, né, algumas palavrinhas e eu fiquei atento à imunização. Eu queria ter uma noção sobre um pouco sobre isso aqui. Me ajuda, por favor. Então tá bom, Café. Dá uma prestada de atenção aí, vê se você aprende um pouquinho aí. Obrigado, fica ligado. Cara, valeu. Então vamos lá, galera. Olha pra mim aqui rapidinho. A primeira coisa que você tem que saber é que quando a gente pensa em imunização, a gente está pensando sempre na ideia de produção ou não de anticorpos. E aí eu posso dividir a imunização basicamente de duas formas. Eu tenho a chamada imunização ativa e a chamada imunização passiva. Vamos entender primeiro que para você saber isso, você tem que entender o que significa antígeno. Muita gente olha para mim, olha para o Café e fala assim: ah, Pedro, Café, antígeno é um corpo estranho. Agora, uma farpa é um corpo estranho, mas não é necessariamente um antígeno. Então, a definição de antígeno seria uma molécula capaz de desencadear uma resposta imunológica. Essa é a definição de antígeno. Vou repetir. Molécula capaz de desencadear uma resposta imunológica. E aí eu tenho duas formas, basicamente. Quando eu tenho uma imunização ativa, é quando eu forço o seu organismo a produzir os anticorpos. E como é que eu vou conseguir forçar o seu organismo a produzir os anticorpos? Colocando o antígeno. Ou seja, o pedaço do vírus, um fragmento da bactéria, uma toxina da bactéria, por exemplo. Já na imunização passiva, eu já coloco o anticorpo previamente produzido em você. Rapidinho. Pode perguntar, Café. Você falou que a passiva como é que é mesmo? Repete, eu não entendi. A passiva é quando eu já dou o anticorpo que já foi produzido em outro ser vivo. Apenas coloco. Eu queria lembrar uma parada. Como isso pode acontecer, a passiva? A passiva geralmente acontece em picadas de cobra. Você, por exemplo, toma uma picada de cobra... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, fiquei preocupado. A picada de cobra, devido ao seu alto teor tóxico, não vai dar tempo ao seu organismo a produzir os seus próprios anticorpos. Então, se você quiser continuar vivo, é bem interessante que você aplique diretamente um conjunto de anticorpos, que a gente chama de quê, Café? Soro. Soro. E aí, gente, assunto que é muito abordado em prova do Enem é a ideia de soro e vacina. Se você já teve aí uma curiosidade de rever as provas antigas do Enem, tem provas que caíram 2 questões de soro e vacina. Então, é uma questão que você não pode errar. Então, olha pra mim aí, o slide que eu vou fazer uns esqueminhas aqui. Então, vamos lá. Quando eu coloco o antígeno, eu forço o seu organismo a produzir os anticorpos. E aí lembra que o anticorpo, galera, nada mais é do que uma proteína. Então, falei em anticorpo, falei em proteína. Agora, vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui, eu vou fazer um quadro comparativo. Imunização ativa, imunização passiva. Lembrando que a imunização ativa, eu estou obrigando o seu corpo a produzir os anticorpos. Logo, a imunização ativa, o nosso grande exemplo aqui vai ser quem? Vacina. E a imunização passiva, como o Café muito bem falou, é o chamado soro. E aí, olha para cá agora.
Lembra o seguinte, imunização ativa, eu coloco o antígeno e você produz os anticorpos. Na passiva, eu já tô dando um anticorpo previamente produzido a você. Então pensa comigo, Café. Se eu tô colocando o antígeno e querendo que você produza o anticorpo, a vacina tem uma ação preventiva ou curativa? Preventiva, porque eu vou aprender a combater aquele corpo estranho, não é isso? Exatamente. Então, pô, você se vacina quando tá doente ou antes de ficar doente? Antes. É óbvio, ninguém se vacina quando tá doente. Isso não é pior? Você pode se vacinar de outra coisa. Sim. Agora, se você tá gripado, você não vai tomar a vacina da gripe. Então, galera, dá uma olhada aí no nosso quadro comparativo. Então, a vacina, ela tem uma ação, como o Café muito bem falou, preventiva. Tranquilo? Agora, diferente do soro, que já falamos que tem uma ação que é curativa. Agora, pensa comigo, olha pra cá agora. A gente acabou de falar que a vacina tem uma ação preventiva, que ela estimula o seu organismo a produzir anticorpos. E quando você já consegue produzir o anticorpo contra um determinado antígeno, isso vai levar a uma chamada o quê? Memória imunológica. Então a ideia da memória imunológica é você já ter a informação necessária para produzir o anticorpo que é importante para combater aquele determinado antígeno. Agora, Pedro, desculpa. Eu queria lembrar aquela célula que eu vou usar para ter memória imunológica. É o quê? Hemácia, plaqueta? É o quê? Eu não sei. Hemácia, tem que lembrar. Hemácia é um glóbulo vermelho que transporta o oxigênio. Plaqueta tem a ver com coagulação sanguínea. Quando eu falo em produção de anticorpos, eu falo em uma célula branca do organismo, em uma célula de defesa, chamada de linfócito B. Então, o linfócito B é a célula que vai garantir a sua memória imunológica. Então, é essa celulinha que vai conseguir ser capaz de produzir os anticorpos. Agora, Café, lembra comigo. O linfócito B está produzindo essa proteína, que é o anticorpo, para fora da célula. Sabe fazer a relação de duas organelas encontradas em grande quantidade nessas células? Não sei. Fazendo o quê? Proteínas? Fazendo proteína e mandando para fora da célula. Olha, quando eu penso em proteína, né, eu penso em produção, eu penso em ribossomo, eu penso em uma organela membranosa, rica em ribossomos, que é um tipo de retículo. Exatamente. Qual retículo seria esse? Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, porque ele apresenta ribossomos. Agora, eu lembro o seguinte também, quando esse cara faz a proteína, ele envia vesículas para uma outra, não é isso? Que vai exportar para fora da célula, chamada de... Vamos olhar para lá. Vamos olhar pra lá. Deixa eu olhar aquela câmera ali, ó. Chamada de complexo de Golgi ou aparelho golgiense. Então, o linfócito B, galera, ele apresenta grande quantidade dessas duas organelas importantes para a produção dessa proteína e liberação para fora da célula. Foi, galera? Tranquilo? Então vamos ler aí as nossas opções. Letra A. É um mecanismo de ação curativa. Galera, acabamos de ver que a vacinação é um mecanismo de ação que é preventiva. Perfeito. Então, como o Café diz, not my friend. Letra B. É um mecanismo de ação preventiva. Opa, até aí tá certo. Caracterizando por uma imunização ativa. Lembra que eu coloco o antígeno e obrigo você a produzir o anticorpo. Ou seja, pela introdução de antígenos, induzindo a produção de anticorpos, garantindo uma provável memória imunológica. Então, o gabarito aqui pra gente seria a letra B. B de quê, Café? B de bola, sei lá. B de bola, então. O Pedro Bonito. Pô, eu gostei dessa. Pedro Bonito. Letra C. É um mecanismo de ação preventiva se caracterizando por uma imunização ativa. Ou seja, pela introdução de antígenos, induzindo a produção de anticorpos. Não garantindo, então, galera, o erro aqui, ó, tá em não garantindo uma memória imunológica. Lembra que quem não garante a memória imunológica, galera, é o soro, que é uma imunização passiva que tem ação curativa. Perfeito. Letra D. É um mecanismo de ação curativa, se caracterizando por uma imunização ativa. Gente, a ação curativa, tá errado. Lembra que é a ação preventiva. Letra E. É um mecanismo de ação curativa, mais uma vez. É um mecanismo de ação que é preventiva. Então, olha pra cá. Gabarito aqui pra gente, letra B de bola. Ou B de bonito. Então, não se esquece. Galera, questão de soro e vacina importantíssima pro Enem. Fica ligado, hein? Vamos aí pra mais uma questão aí. Acompanha comigo. O nitrogênio se mostra como um dos elementos de caráter fundamental na composição dos seres vivos. Ele está envolvido com a coordenação e controle das atividades metabólicas. Entretanto, apesar de 78% da atmosfera ser constituída de nitrogênio, ou seja, a maior parte é de nitrogênio, a grande maioria dos organismos é incapaz de utilizá-lo, pois se encontra na forma gasosa N2
ou aqui o nosso nitrogênio molecular. Lembra que isso aqui, galera, é uma molécula composta por 2 átomos de nitrogênio, que é muito estável, possuindo pouca tendência a reagir com outros elementos. Os consumidores conseguem o nitrogênio de forma direta ou indireta, através dos produtores. Eles aproveitam o nitrogênio, que se encontra na forma de aminoácidos, por exemplo. Produtores introduzem o nitrogênio na cadeia alimentar através do aproveitamento de formas inorgânicas encontradas no meio. Agora, só lembra comigo, hein? Quando eu digo formas inorgânicas, galera, eu estou falando em um composto pobre em átomos de carbono. Lembra que orgânico é um composto rico em átomos de carbono. Isso aqui é um conceitozinho básico que tem que ter na sua cabeça. Encontrados no meio, principalmente nitrato e amônia. Agora, Café, te faço uma pergunta. Tá certo o nitrato e a amônia aqui, Café? Mas galera, rapidinho aqui, ó. É bom ficar ligado, né, porque são compostos que aparecem em química também, não é isso? Então vamos ficar um pouco atento com isso, né? Houve um erro de formatação aqui, olha só, quer ver? Pedro, o nitrato, ele já foi um ácido, não é isso? Ele perdeu H+. Então olha só, NO3-, enquanto que a amônia não é ionizada ainda, então olha só, sem esse H+. Se fosse NH4+, não é isso? Aí tudo bem, amônio. Então olha só, o ideal é faltar esse maisinho aqui. Continua. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A respeito do ciclo desse importante elemento, pode-se afirmar que... Então aqui, galera, tem uma figura esquemática do ciclo do nitrogênio e a pergunta faz referência a esse ciclo do nitrogênio que vai ser explicado aqui pelo Café. Então todos muito atentos aí. Pedrão, mais uma vez, obrigado. Questão clássica de prova. Questão clássica de prova. Aparece bastante, como apareceu no ano passado, né? A gente estava naquele aulão de véspera de Enem, o Pedro estava lá também, junto com o Drummond. Né? Hoje a gente também tem o Fabrício, né, que é o nosso parceirão também aqui grande na biologia. Fabrício. Né? Um abraço, Fabrício. Um abração, Fabrício. Bonitinho, carequinho, ele maneirinho. Todo né? mundo carequinho aqui, gente. Você tá chegando lá. Tô chegando lá. Então, pô, foi muito bem selecionada a questão pelo Pedro, com um assunto que é clássico de prova, então a gente sempre espera que apareça, né? E por que isso é muito importante e muito cobrado? Não esqueça que quando a gente pensa em produtores, plantas, né, por exemplo, né, você pensa em agricultura, né, então pensa em economia e também pensa em ecologia, logicamente, né? E na parte da agricultura, principalmente, quando a gente pensa em fertilizante, de longe, os dois principais maiores macronutrientes, só para lembrar que em ecologia, nutriente é matéria inorgânica, não é isso? Em ecologia. E pra gente? Na parte médica, né, você é um pouco mais abrangente, você pode falar que glicose é um nutriente, por exemplo. Né? Então, na ecologia, nutriente é matéria inorgânica. Então, a gente pode separar em 2 tipos de nutrientes, o macronutriente e o micronutriente, ou o elemento traço. O termo traço quer dizer pouco, brando. Né? Então, café de novo. Quando eu penso em nutriente, os que a planta precisa em maior abundância são, de longe, nitrato e fosfato. Então, olha só, pensar em nitrogênio é pensar em ecologia, é pensar em agricultura, economia. Ok? Vamos lá, rapidamente, resumir, lógico, né? A gente vai resumir o ciclinho aqui. Vamos lá. Repara que a gente fez questão de botar para você aqui alguns espacinhos, né, em branco, para você completar. Em branco não, no né? caso em preto. Em preto. Né, para você, são lacunas pra gente completar juntinho aqui, tá bom? Olha só, eu prefiro partir daqui, olha só, desse bichinho aqui e da plantinha aqui. Digamos que os dois tenham morrido, ou então liberado fezes, excretas. Onde eu quero chegar? Eu quero pensar em matéria orgânica morta. MO é matéria orgânica morta, beleza? Matéria orgânica morta, tá? De bobeira. Como você... Oi. Rapidinho, Café. Lembra só pra mim, matéria orgânica é rica mesmo ou pobre em átomos de carbono? Vamos lá, mandou bem. Não esqueça que é bom fazer aquela relação sempre entre biologia e química, não é isso? Sim. E resumidamente, logicamente, né? Quando a gente pensa em matéria orgânica, você pensa em cadeia longa de carbono e aquele outro átomo importante, outro elemento, que é nosso amigo hidrogênio, não é isso? Logicamente, fora outros, como o próprio nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre. Perfeito, muito bom. Então vamos lá. Temos aqui então matéria orgânica morta, perfeito. Vimos na nossa última questãozinha que isso aqui é um banquete para os decompositores, não é isso? Fungos e bactérias, que vão começar a retirar o nitrogênio na forma orgânica, a retirar o nitrogênio antes preso em aminoácido, como o Pedro falou, em ácido nucleico, como o Pedro falou, e começar a arrancar e liberar em que formato? De amônia, que você conhece já a fórmula, não é isso? Amônia é o que mesmo? NH3. Que pode se ionizar aqui? Amônio. Aqui seria o amônio, ok? Beleza. Os dois são disponibilizados, né? Basicamente um vira o outro, correto? Tá. Aí, café, beleza.
Temos aqui, então, a matéria inorgânica. Ótimo. O nível trófico que ama de paixão a matéria inorgânica é planta. Produtor, né? De novo, o nível trófico que ama de paixão a matéria inorgânica, aqui é matéria já, ó, inorgânica. Quem ama de paixão isso é a nossa amiga planta, que é um tipo de produtor. Mas tem um detalhe, amônia em excesso é muito pouco tóxico. Fala aí, Pedro. Amônia em excesso, eu acho que é tóxico, não é? Muito bom, tóxico. Beleza. Então ainda bem que há aqui um conjunto de organismos que são quimiosintetizantes. Olha para cá, por favor. Não vá achar que o ser autotrófico é a mesma coisa que fotossintetizantes. Dentro de um autotrófico, a gente inclui tanto o cara que faz fotossíntese como também o quê? Quimiossíntese? Muito bom. Pra cá, por favor, olha só. Olha pra cá, tá? Vamos lá. Quando eu gosto dessa câmera, maneirinha, né? Quando eu, Ele é quando muito eu forte, penso né? em ser autotrófico, eu penso em um cara que faz o próprio alimento, não é isso? Pode ser tanto um cara que faz fotossíntese, como também, como o Pedro falou, o cara que faz quimiossíntese. Algumas bactérias podem fazer isso. De novo, algumas bactérias podem fazer quimiossíntese, que resumidamente é o quê? Uma reação química inorgânica que libera energia para que o próprio pegue o carbono inorgânico e forme glicose. Quando foi? Vamos lá então de novo. Agora, Café, existem mais seres fotossintetizantes ou quimiosintetizantes? Muito bom. Tudo bem que a quimiossíntese faz matéria orgânica, correto? Sim. Mas a natureza é verde, não é isso? Então quando você pensa... Sério, quando você pensa na ecologia, de longe a importância maior é da fotossíntese. O mundo é verde. Gostei dessa. Café é planta, cara. Tá aqui então pra você. Ainda bem, de novo, que há um grupo de bactérias que realizam quimiossíntese. Eu só vou citar o nome para hoje. É bom se puder registrar, anota aí, tá? As bactérias do tipo nitrosomonas, dentre outras, adoram fazer uma etapa chamada nitrosação. Vou botar para cá aqui, é mais fácil. Nitrosação. A nitrosação nada mais é que um tipo de quimiossíntese que converte amônia em nitrito para que essas bactérias chamadas nitrosomonas façam o próprio alimento. Aí liberou nitrito, que também é levemente tóxico. Então qual é a ideia? Nitrito não tá legal para a planta. Ainda bem que a natureza é criativa. Sabe por quê? O que é lixo para uns, porque, de novo, a bactéria que faz isso aqui, ela quer a energia liberada desse composto, dessa transformação. Então olha só, Café. O lixo dessa etapa, chamada nitrosação, que é o nitrito, é fonte para outra etapa, chamada nitratação. Realizada por várias bactérias. A mais famosa, ou melhor, as mais famosas são do gênero Nitrobacter, que também fazem quimiossíntese. Olha para cá, por favor, galera. Quando eu penso em nitrosação, quando eu penso em nitratação, eu penso em dois exemplos de quimiossíntese, ok? De novo, os dois conjuntos deixam disponível no ambiente, seja solo ou água, o nitrato, que, por exemplo, a planta ama de paixão. Se eu pegar os dois processos e somar, olha para o quadro, por favor, quer dizer, para o slide, eu pego os dois e somo, eu chamo de quê? Nitrificação. Então, Café, eu posso afirmar para você que a nitrificação ela é feita através da nitrosação e nitratação, é a soma dos dois? Perfeito, muito bom, Pedrão. Beleza. Continuando, a planta ama de paixão e começa agora a absorver nitrato por um processo chamado assimilação. E dentro da plantinha, esse nitrato é reconvertido a nitrito, reconvertido a amônia e depois volta a ser matéria o quê? Orgânica, que vai sustentar as cadeias e teias tróficas. Legal, fechou-se aqui um ciclo, filhote. Mas como também foi comentado no por Pedro, temos aqui ó, o gás N2, rapidamente aqui, sem perder tempo. O N2, como foi comentado no enunciado, não é usado diretamente pela planta, por exemplo. Não é usado diretamente pelo animal, por exemplo. Porém, a natureza é criativa. Encontramos no solo, na água, alguns tipos de bactérias chamadas fixadoras. Como assim, Café? Exemplo, a mais comentada que você tem que saber é essa aqui. Olha para cá. Rhizobium, Bradyrhizobium, Anabena são exemplos de bactérias que realizam a FBN. Olha para o slide.
FBN é a fixação biológica de nitrogênio. Gostei da Anabena, hein? Anabena. Essa eu não conhecia, não. Gostei. Vou usar nas minhas aulas. Bonitinho ele, gente. Que deixa o que é disponível. Fala bem, vai aqui, Pedro. Lê aqui, vai, me ajuda. Amônia. Amônia, que pode ser, logicamente, introduzida no ciclo, ou seja, elas enriquecem o ecossistema com nitrogênio. É bom lembrar que essa galera ama de paixão se associar a um tipo de planta. Que planta é essa? Fala aí, Pedrão. Leguminosa? Muito bom. Agora, Café, eu posso falar então que um solo rico em nitrato é um solo fértil? Vamos lá? É bom lembrar, sim, que um solo com nitrato tem um potencial de fertilizante muito grande, mas não esqueça que nitrato em excesso pode escorrer com chuva, pode escorrer lixiviar no corpo d'água, causar que tipo de processo na água? Pô, eutrofização, que vimos na primeira questão. Muito bom, Pedro. Tirou onda. Então, vamos lá. Seus olhos. Isso aqui é fixação, correto? Deixou disponível o quê? Amônia. Gastando o quê? Grita aí, galera. N2. Agora, não esqueça também que há outras que fazem o contrário. Quase que eu esqueço, Pedro. Quase que eu esqueço. Desnitrification. Ai, quase não deu. Desnitrification. Desnitrificação. Óbvio. Vamos lá, Pedro. Se fazer nitrato globalmente chama de quê? Fala pra mim aí. Nitrificação? Desfazer, destransformar, Power Ranger. Vai ser o quê? Desnitrificação. Ou seja, um tipo de respiração anaeróbia que libera de volta o quê? Nitrogênio atmosférico. Vamos lá então, Pedro. Então Já falei a biologia não é tão decoreba, não. Não, é pouco nome, cara. Mas os nomes são autoexplicativos. Muito bom. Aí eu já concordo contigo, cara. Letra A. A nitrificação, tá aqui, tá? Consiste na transformação de nitrogênio gasoso em substâncias... calma aí. Vamos lá. Olha pra cá. N2 gasoso amônia. É nitrificação? Sim ou não, Pedro? Não é Não. nitrificação, não. Not my friend. Nitrificação é o nome dado para a conversão de amônia em nitrato, feito por Rhizobium, é isso, Pedro? Não, Vamos lembrar, ó, não lembro. as nitrosomonas, a Nitrobacter consegue fazer essa conversão aqui. A Rhizobium faz o quê? Fixação biológica de nitrogênio. Então, of course not. Of course not, é claro que não. Letra C. Nitrificação. As bactérias nitrificantes, como, por exemplo, Nitrobacter. Vamos aí, hein? Isso aqui? Não, né, Café? Vamos só lembrar? Não. Essas atuam nessa etapa aqui, Nitrobacter em nitratação. Anota aí, gente. Letra D. Nitrificação, as bactérias nitrificantes, como por exemplo, Pseudomonas nitrificans, são capazes de converter nitrato em nitrogênio molecular, que volta à atmosfera. Opa, gostei. Opa, meu Deus. Aqui voltou a ser isso, graças a esse processo realizado pelas bactérias Pseudomonas nitrificans. Agora, Café, eu só tenho uma dúvida só. Eu já li em algum lugar que essas pseudomonas elas fazem a desnitrificação em anaerobiose. O que é anaerobiose? Muito bom. Ana quer dizer negação, ou seja, é não aeróbio. Não esqueça, Pedro, muito legal. Quando eu penso em respiração, eu penso necessariamente em usar oxigênio? Até onde eu sei, eu acho que sim. Mas vamos lá. Café, respiração. Quando eu penso na nossa respiração, é aeróbia, que usa que gás? Oxigênio. Mas há outro tipo de respiração, que não usa o gás O2. É respiração não aeróbia, sem respiração Anaeróbia. Por exemplo, usando não O2 e sim composto de nitrogênio, como é o caso da questão aqui. E aí, ambas produzem energia? Até que tu explica bem, Café. Marcamos então, letra D. Pedrão, foi mal, peguei mal tempão seu. Relaxa. É contigo agora, vamos lá. Você que continua. Eu que leio, cara. Continua, Café. Texto pequeno de novo. Acompanha aí. Obrigado pela questão pequena, Pedro. Vamos lá, agora falando sério. Você deve ter ouvido falar na sigla OGM, que quer dizer organismo geneticamente modificado. Ou simplesmente transgênico. Destaca aí, galera, assunto clássico de prova, muito bom. Os transgênicos são organismos vivos modificados em laboratório, onde se altera o material genético. o material genético de uma espécie com a introdução de uma ou mais sequência de DNA. Proveniente de uma outra espécie. Opa, isso é interessante, hein? Vem de outra espécie, legal. Por exemplo, introduz fragmento de DNA de bactérias, vírus, no DNA de milho. Legal, ó, de uma espécie para outra espécie. Esse novo gene, ou genes, né, isso, introduzidos, nunca, antes da natureza, pertencerão ao genoma dessa espécie, ou seja, modificou o genoma ou conjunto de genes daquela espécie, e vão conferir-lhe uma nova característica,
Que legal. Olha só, ele tem aqui uma nova característica que não tinha antes, lógico. Então ele pode fazer coisas novas, por exemplo, proteínas novas. Legal. Muito se discute sobre os transgênicos. Muitos são defensores da utilização, porém muitos são contra. Cuidado, galera, olha só. Muitos são contra, hein? Assinale a alternativa que aborda os pontos negativos dos transgênicos. Caramba, gente, olha só. Olha pra cá. Questão muito maneira, sabe por quê? O cara que não lê o texto, o cara que não tá atento, ele poderia fazer o seguinte, procurar a grande vantagem, Lógico. que é muito cobrada, logicamente. Que é o que a galera mais fala, são as vantagens. Então, isso mostra, essa questão foi muito bem colocada pelo Pedro, para te mostrar o seguinte, que o Enem cobra bastante a interpretação, a leitura. Você não pode simplesmente pular para as opções. Então, reparou que aqui é o que mesmo, Pedro, na questão? O ponto negativo. O ponto negativo. Bom, como eu não sei nada disso, gente, o Pedro vai resolver essa questão. Bom, galera, então vamos lá. Olha só. Atenção máxima aqui que a gente vai falar bem rápido disso. Agora, você não pode esquecer de dar uma olhada mais especificamente nesse assunto de transgênico em casa, porque se a gente for pegar as provas antigas também, são assuntos que sempre caem nas provas do Enem. Então a primeira coisa é você entender o que é um transgênico. Quando eu falo em transgênico, eu falo em um ser geneticamente modificado. Agora, o cara te falou na questão que além dele ser geneticamente modificado, ele é, quando eu pego o DNA de uma espécie, ou seja, um gene, um fragmento de DNA de uma espécie, e coloco em outra espécie. O grande exemplo de transgênico que a gente tem é a bactéria que produz insulina. A bactéria que produz o GH, o hormônio do crescimento. Então, se eu pegar um gene humano e colocar numa bactéria, essa bactéria passa a ser transgênica. E muito se fala dos pontos positivos dos transgênicos. Como o cara aqui mesmo no texto ele já trabalha. Agora, o transgênico ele também traz vários pontos negativos. Como, por exemplo, a geração de alergias. Pô, quando eu pego uma determinada espécie e faço ela produzir uma nova proteína, se é um alimento, por exemplo, e eu acabo me alimentando, eu posso acabar desenvolvendo uma resposta alérgica. E aí a gente sabe que a alergia gera morte sim. Pode gerar certas placas vermelhas no corpo, pode gerar o fechamento da glote, ou seja, para a respiração. Então a gente tem vários problemas vinculados aos transgênicos que seria interessante você dar uma olhada. Eu vou direto para as opções aqui que a gente vai ler e a gente vai ver que várias opções trabalham a ideia de pontos positivos. E só uma vai trabalhar a ideia de pontos negativos. Vamos rapidinho. Rapidinho, Pedro, olha só que legal. Fala aí. A gente vai vendo as opções o seguinte, que muitas delas são verdadeiras. Sim. Né? Porém, a questão que é uma que tem a ver com o que foi pedido, não é isso? Exatamente. Então vamos ficar ligado, né? A importância de você sempre estar atento ao texto. Lembra que nos outros vestibulares, talvez você até possa pular o texto direto para a questão. Agora, no Enem, não. Porque como o Café falou, como geralmente cai ponto positivo de transgênico, você lê a letra A, vê um ponto positivo, já marca para ganhar tempo. No Enem, infelizmente, isso não pode acontecer. Você tem que ler aquele texto, grande ou pequeno, o Café até brincou dos textos grandes, mas são assim, tem figuras e tem que estar atento a isso. Então vamos lá, olha. Pode-se fazer, através dos transgênicos, né, com que uma planta adquira genes que façam com que o seu período de desenvolvimento seja mais curto, o que determina uma colheita rápida e um aumento da produtividade, sem que haja um aumento no preço do produto final. Gente, isso aqui é um ponto muito positivo do transgênico. Pô, se eu consigo determinar um produto com maior tempo de geração, de desenvolvimento, eu consigo ter um ganho financeiro muito grande. Então isso aqui é um ponto positivo do transgênico. Letra B. Plantas modificadas geneticamente podem resistir a ataque de insetos, seca ou geada. Então, olha só. Plantas modificadas, elas podem resistir a ataque de insetos? Podem, gente. Eu posso introduzir certos genes que acabam determinando resistência a essas plantas. Agora, olha pra mim. Essa letra B, ela faz uma outra... Melhor dizendo, em contrapartida, ela tem um ponto positivo. Só que essa resistência a certos insetos podem acabar gerando a extinção de outras espécies que não são geneticamente modificadas. Não é isso, Café? Com certeza. Então, gente, esse é um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo se a gente for analisar em relação a isso. Vamos para a letra C. Então, a letra B também está certa. O alimento pode ser enriquecido com um componente nutricional essencial. Um feijão geneticamente modificado por inserção de um gene de castanha do Pará passa a produzir metionina. Metionina, galera, lembra que é do Pará, foi mal, né, do Pará. Metionina que é um aminoácido essencial para a vida. Então, essa aqui também é um ponto positivo. Letra D.
pode-se conseguir aumentar o tempo de validade dos produtos. Galera, isso aqui também é um ponto muito importante. Lembra que se eu aumento a validade dos produtos, para quem está consumindo, para o consumidor é muito interessante isso. Então, também é um ponto positivo. Obviamente, por eliminação, a gente vai para a letra E. E olha só como é que a letra E é legal. Organismos antes cultivados, para serem usados na alimentação, estão sendo modificados para produzir... Calma aí, Café. O Café tá dando uma cutucada aqui, gente. Para produzirem produtos farmacêuticos e químicos. Essas plantas modificadas poderiam fazer uma polinização cruzada com espécies semelhantes e, deste modo, contaminar plantas utilizadas exclusivamente na alimentação. Então, galera, gabarito pra gente é letra E. E de quê? Aula excelente. Gostei. Então, galera, só explicando melhorzinho, rapidinho, essa letra E, o cara tá falando o seguinte: se eu tiver uma polinização cruzada com esse vegetal geneticamente modificado, esse cara que, teoricamente, tem a informação para produzir uma substância tóxica, pode acabar passando essa informação para um vegetal de consumo humano. E aí você começa a se intoxicar, podendo levar à morte, ou então a alergias. Então, galera, o ponto negativo aqui dessa questão do transgênico está muito explícito e muito óbvio na nossa letra E de aula excelente. Quer falar alguma coisa, Café? Galera, só para fechar a aula, né? Foi um prazer imenso trabalhar com o meu amigo Pedro. Gente, eu tava nervoso, gente. Estávamos nervosos. Porque a gente tava muito feliz, estávamos ansiosos por essa aula. É bom você ficar sempre no edital. Vamos olhar de perto. Eu olhei pouco pra cá. Vamos olhar pra cá. É bom sempre a gente dar uma olhadinha sempre no edital, ler as habilidades, competências, isso é muito importante. Saber que cada que cobra uma habilidade só, né? Então é bom você ter esse tipo de noção, não é isso? E, logicamente, ficar ligado com muito conteúdo, com nossas aulas, acompanhe sempre, porque com mais conteúdo você, logicamente, faz mais rápido as questões. E o tempo é fundamental no Enem, até porque é uma prova bastante extensa e bastante cansativa. Então lembra que fazer questão, saber conteúdo, te faz ganhar tempo em questões teoricamente um pouco mais complexas que você vai perder um pouco mais de tempo. Galera, foi um prazer, um beijo, um abraço e não esqueça do que, Pedro? Não esqueça que durante aqui o nosso dia de hoje, no nosso aulão de esquenta, a gente está mandando um desconto de 30% no nosso curso intensivo, não no curso intensivo, no nosso curso intensivo com 30% de desconto com a vinhetazinha ali do esquenta. Então é só entrar lá no cupom. 30%, maluco! No cupom promocional, 30% no cupom, como já foi me corrigido aqui. Então, galera, um beijo grande. Pedro estando com vocês. Café. Rafael Cafezeiro e a gente se vê aí. Um abração, galera. Tchau, Deus. tchau. Valeu. Abraço.